Estamos invadindo o seu planeta. Rendam-se agora ou preparem-se para a aniquilação. Estamos invadindo o seu planeta. Rendam-se agora ou preparem-se para a aniquilação. Olá, terráqueos! Aqui quem fala é o professor Matheus, professor de Geografia, e agora decidindo embarcar nesse mundo de podcast. Tem um canal no YouTube, canal Geomancer, que fazemos diversas análises. Se possível, se inscreve lá no nosso canal, dá uma ajudinha pra gente. Tá? Estamos sempre buscando trazer melhores conteúdos. E hoje a gente vai falar nesse podcast sobre a formação do povo brasileiro, como aconteceu as primeiras imigrações, por que elas ocorreram, o que está acontecendo agora no mundo, por que está tendo mais imigrações para cá. Vamos ver o cenário atual, a chegada de colombianos, bolivianos, haitianos, os japoneses quando eles chegaram aqui há anos atrás. Enfim, alemães, italianos, o povo todo aí que faz a nossa cultura ser tão bonita. Antes de começar então a falar do povo brasileiro e sua formação, eu vou trazer aqui alguns dados importantes, tá? E atualizar também sobre o cenário que a gente vive. Segundo os dados de 2019 do IBGE, o Brasil passou a ter 211 milhões de habitantes. Sabemos que conforme veio a pandemia de 2020, esse número agora a gente não consegue afirmar se foi positivo ou negativo, então pode ter acontecido um decrescimento da população como um crescimento da população. Tá, a gente vai saber isso mais para metade do ano aí, conforme vão atualizar o dado de 2020. Outro dado importante. A distribuição da população brasileira se dá de maneira desigual entre as áreas urbanas e rurais. Elas não são iguais. Conforme você anda pelo país, você vê que não tem nada de parecido, não tem nada de igualdade. Para quem já visitou um parente que mora longe e pegou uma BR, sabe que você passa por muito mais mato do que passa por cidade. Isso se, no caso, você mora em região próxima às áreas rurais, né? Às vezes você mora numa megalópole aí e tá passando para outras cidades que também são cidades grandes e acaba passando de fato só por casas e prédios, né? Mas no geral, dentro do país é bem desigual. Você anda e você só vê assim, mato, boi, mato, vaquinha, mato, uma casa isolada lá longe e mato. Aí você chega numa cidade, vê um monte de casa, um monte de prédio, passa a cidade, mato. E casas isoladas, né? Então não tá nada de igual essa distribuição brasileira. É um país em que você vai ver que é bem distribuído, seria então o Japão, né, que chega a não ter nem espaço. Outro dado legal pra gente falar aqui, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, ou seja, tem muita gente aqui, cara. Nós estamos em 5º lugar no país. Então, pensando em população, vamos definir o que é população. População, se você jogar no Google, assim, bem didático, né? O que é população, tio Google? Ele vai voltar. É o conjunto dos habitantes de determinado lugar, região e país. Se você jogar em qualquer artigo, a definição vai ser a mesma. Ou seja, sobre o que é população está muito bem acordado na geografia que população é o conjunto de habitantes de determinado lugar e tempo. E quando a gente vai pensar na população, a gente tem que pensar a unidade na diversidade. Isso entenda como uma frase bonita que você vai poder jogar numa redação de Enem ou escrever um artigo um dia. A população, a gente pensa na unidade da diversidade. Por quê? A população é composta de pessoas que têm suas características próprias, seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, que em conjunto formam a população, certo? Pensando aqui mais dados, então, que a gente precisa explanar sobre a população brasileira do cenário atual. O Brasil ele é mais urbano que rural. 84,72% das pessoas vivem em áreas urbanas e 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. Essa pesquisa é conforme o PNAD, tá? A Pesquisa Nacional por Amostras e Domicílios,
feita ali em 2015. Tá, o último dado assim, importante. Outro dado importante para a gente trazer aqui agora em relação à cor da população brasileira. De acordo também com o PNAD, que é uma pesquisa feita pelo público brasileiro, então é conforme a pessoa se acha, como ela se declara, né? Se acha ou não, como ela se declara. Então, das pessoas entrevistadas, 42,7% dos brasileiros se declararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e 1,1% como amarelos ou indígenas. Tá? Então, só para refrisar, porque talvez você precise disso para um artigo ou para escrever, sei lá, numa redação para o Enem, 42,7% dos brasileiros se declararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos, 1,1% como amarelos ou indígenas. Certo? Então, pegamos esses dados todos agora, você pode ou anotar ou jogar no lixo, vai da sua opinião. Vamos começar a entender um pouco então da história do povo brasileiro. Na década de 70 e 80 o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. Que é êxodo rural, então quer dizer que as pessoas começaram a sair da área rural e foram para a área urbana. Normal. A mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo que se deslocaram para as cidades em busca de oportunidades de trabalho. Hoje, o deslocamento do campo para a cidade continua, porém em percentuais menores, certo? Como a gente vê aqui, então, parando para pensar, a gente foi falar a frase e a gente tem que analisar ela. Chegou as máquinas aqui, tá? Tirou o emprego de muito produtor agrícola. Ou seja, existiam as grandes fazendas e as pessoas que trabalhavam para quem tinha grande fazenda. E conforme for chegando as máquinas aqui, a máquina produzia mais, rendia mais, gastava menos que o funcionário. Os funcionários foram acabando sendo demitidos, né, os funcionários das grandes fazendas. E esses funcionários então migraram para as cidades em busca de emprego. Então, na medida em que a gente tinha a demissão, meu Deus, a palavra foge, é complicado. Na medida que a gente tinha a demissão dos produtores agrícolas, então a gente começou a surgir os mecânicos, começou a surgir dentro da sociedade brasileira. E esse intenso processo de urbanização no Brasil gerou o que a gente chama de metropolização, que é quando a população ocupa os limites de uma cidade, acabando indo parar em outras, né? Cidades que a gente tem como exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Goiânia e por aí vai. E para estudar essa população, dentro da área de geografia, a gente tem uma área chamada Geografia da População. Essa geografia da população, ela tem, assim, diversas áreas em que ela pode trabalhar, é enorme. Tá? Ela pode estudar a diferença entre as classes sociais, expectativas de vida, número de nascimentos, relações de trabalho, questões de gêneros, pipipi, popopó. E dentro, então, dessa geografia da população, ela traz algumas taxas, assim, que a gente pode considerar que é importante. Taxas que são essas: a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo. Então, explicando o que é cada uma delas, né? A taxa de natalidade é o número de nascimentos que acontece em uma determinada área, ponto. Taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorridos em um determinado local, ponto. Taxa de fecundidade é o número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de óbitos em nascimentos. Então, isso explicando a frase. A gente vai pegar o número de nascimentos que deram certo, ou seja, de crianças que sobreviveram ao parto, menos o número de crianças que infelizmente não sobreviveram. Fazendo essa subtração, a gente tem então a taxa de fecundidade do país. Crescimento vegetativo, talvez um que mais caiam assim, em quesitos concursos públicos. Eu até estava olhando algumas provas ali de concursos públicos, redações de Enem, o Enem por si só, os vestibulares. O que mais cai é crescimento vegetativo, gráficos analisando o crescimento vegetativo da população brasileira, que é o crescimento populacional de uma localidade medida a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Então o cara vai pegar ali a quantidade de gente que nasceu menos a quantidade de pessoas que morreram, um menos o outro, a gente vai ter a taxa de crescimento vegetativo daquela região. Então, analisando a geografia da população, agora vamos falar sobre migrações. Tá? Os tipos de migrações: a gente abre a televisão, né? Liga a televisão, abre a internet
e vê diversos relatórios, imigrantes ilegais, refugiados, pipipi, popopó, que é bem comum no nosso dia a dia, tá? Os tipos de imigrações, pra gente, antes de falar sobre o que compõe o povo brasileiro, as imigrações chegaram aqui, a gente vai falar sobre os tipos de migrações. Tá? Primeiro nós temos a migração assistida, que é a migração com assistência de governos, podendo ser mais de um, e geralmente não tem um prazo para retorno. Então o cara ele fecha um acordo com o governo e, sei lá, ele vai viajar a pesquisa em outro país e depois vai retornar. N motivos, tá? Pode ter um prazo também, para se classificar como migração assistida. Temos a imigração clandestina, também chamada de imigração ilegal, que ocorre quando o migrante não possui autorização para entrar em outro país. Temos aí agora então a imigração de retorno, que é quando o migrante tem um prazo para voltar para o país. A migração espontânea, que ocorre sem assistência de governos, apenas pela vontade do migrante. Ou seja, a migração espontânea ela pode se tornar clandestina, como ela pode se tornar assistida. Depende do motivo e depende da situação. Temos a migração forçada, que ocorre devido a conflitos, pode ser uma guerra na região, problemas sociais, às vezes brigas em certa região, o cara está sendo perseguido, cataclismos, terremotos, tsunamis, que isso acaba obrigando o imigrante a deixar seu país e ir para uma outra região. Temos a migração interna, que ocorre dentro de um país, a migração internacional, que é de um país para o outro, então a gente pode ter aqui uma migração internacional, forçada, clandestina, ou seja, tudo num só, tá? São vários tópicos. Migração massiva, quando um grande número de pessoas se desloca de um local para o outro. E temos aqui uma situação interessante, Qual é a diferença entre migrante, emigrante e imigrante? O emigrante, no momento em que o indivíduo deixa seu local de origem para estabelecer em outro local, caracteriza como emigrante, isto é, aquele que sai de um lugar de origem com o intuito de estabelecer-se em outro local. O imigrante é quando ele chega. É isso. Chega a ser piada, né? O movimento, a gente tem agora o movimento pendular, tá? Só para forçar aqui, então acho que foi muito rápido. O imigrante é quando o cara sai da casa dele e tá andando para chegar lá no outro local. O imigrante é quando ele chega. Então quando ele tá indo, ele é o imigrante. Quando ele tá chegando, ele é o imigrante. E nós temos o movimento pendular agora, que é o deslocamento para o trabalho, para o mercado. Ou seja, quando você sai da sua casa para trabalhar e volta, a gente chama de você de migrante. E você está fazendo o movimento pendular. Por quê? Você está indo para casa, agora, depois você vai trabalhar e você volta. O movimento pendular é como um pêndulo. Vai e volta. E vai, e aí volta. E vai e volta. Simples assim. E desses movimentos pendulares a gente forma os arranjos populacionais. Cara, isso costuma cair em algumas questões de Enem sobre o arranjo populacional, Sobre o que é mais na definiçãozinha. Que é quando 2 ou mais municípios têm uma forte integração populacional devido a esses movimentos populacionais. Movimentos pendulares, perdão. Ou seja, quando o cara mora numa cidade e ele vai para outra trabalhar e volta para casa dele, Enfim, a melhor explicação que tinha, eu ia dizer de escolas, quando o cara mora numa escola, mora numa casa, vai em outra cidade para estudar e volta. Cara, esse é um movimento pendular, porque ele vai acontecer todo dia. Analisando agora então o que é os imigrantes e o que é o migrante, vamos começar a entender do que compõe a sociedade brasileira. Quando a gente estava lá no ensino fundamental, ou talvez você tenha visto no médio, o professor de história ou o professor de geografia disse para você o seguinte: a população brasileira se formou originalmente por indígenas, portugueses e africanos. Correto. Mas hoje do que a população brasileira é formada? Analisando toda a história do Brasil, do que a população brasileira é formada? A população brasileira é formada pelo grupo de asiáticos, europeus e africanos. Tá, peraí, asiáticos, professor? Sim. Vamos entender por que asiáticos. Eu estava até pesquisando sobre isso. Estudos apontam que os índios sul-americanos de hoje são resultados de 2 ondas imigratórias que vieram da Ásia em períodos diferentes, Eu não lembro exatamente a data.
E isso explica o fato das tribos da América do Sul ter tantas características, tantos traços, meu Deus, fugiu a palavra, tantos traços parecidos com as pessoas asiáticas. E acreditam também que esse número, essas tribos indígenas chegaram aqui por volta de 5 mil anos atrás. Tá? Então não é incomum você ouvir que a partir de agora que a população brasileira é formada de indígenas, europeus e africanos. E no Brasil essa mistura de raças passou a ser percebida somente ali no século XIX. Porém, como a sociedade brasileira é guiada pela população europeia branca, surgiu a noção de superioridade branca, né? Uma noção bem imbecil, em que a miscigenação racial foi vista como algo ruim, que era negativo à população brasileira. Isso era que a população da época do século XIX ali acreditava, né? E assim, analisando esse cenário, tem um livro interessante que a gente pode explanar aqui, que é o de Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, que ele publicou em 1933, se não me falha a memória. Ele fala a importância da Casa Grande na formação cultural, sociocultural brasileira, assim como a da Senzala na complementação da Casa Grande, né? Então, ele vai falar que é importante a Casa Grande, porque ela vai definir vai fazer base como base da população brasileira, e a Senzala também vai fazer parte da população brasileira. Esse livro, né, o Casagrande e Senzala, enfatiza que a formação da sociedade brasileira no contexto da miscigenação entre os brancos, que na época eram os portugueses, com os escravos negros que vinham de várias regiões africanas e de outros povos indígenas que viviam por aqui. Ele vai dizer que isso então era maravilhoso, era bonito e enriquecia a população brasileira. Na opinião do Freire, a própria arquitetura, né, o jeito que a Casa Grande, para quem não lembra, é aquela casa onde moravam os senhores escravos, ela era enorme, gigantesca, né, era cheia de luxo. Em contraposição tinha a Senzala, que era um local ruim, pobre, que era uma prisão onde os negros tinham que dormir e viver a vida infeliz que eles tinham que levar naquela época. Tá? Então ele falava que essa arquitetura expressaria o modo de organização social e política do Brasil, né? Então ele estava enfatizando nessa época o patriarcalismo. Mas se você jogar no Google, embora ele tenha dito frases que eram bonitas, nossa miscigenação do povo brasileiro, se você jogar no Google não vai faltar sociólogo malhando pau nesse cara. Por quê? Porque nesse livro, se você ler, ele vai dizer que a população brasileira, no momento da escravidão, ela era composta por senhores bons e escravos submissos, né? Acho que ia ser idiota. Cara, assim, não é muito do tópico estudar a história da população africana, mas eu acho que eu vou fazer um adendo aqui sobre essa situação. Quando os europeus chegaram na África, eles foram dominando tudo, separando os povos, separando famílias, para trazer como escravos. E uma estratégia que eles faziam era simples. Eles pegavam negros de vários povos, dividiam eles e botavam em barcos diferentes. Então, o negro, quando ele entrava num barco, ele não encontrava pessoas da mesma população dele, né? Do mesmo povo, do mesmo grupo. Ou seja, ele estava do lado de um monte de gente que não sabia nem falar a língua dele, que estava em condições como ele. Então ele não tinha nem como ele criar uma revolta, não tinha nem como ele protestar, formar um grupo que revidasse, pelo simples fato de que ninguém ali falava com ele. Então, além de ele já estar com medo, já ter apanhado, ele estava obrigado a trabalhar numa situação ruim e se encontrava numa situação em que ninguém falava com ele. Então, cara, era muito cruel. Aí chegava aqui, via essa vida de merda que os caras proporcionaram na época, né, que mesmo depois da abolição da escravidão com a Princesa Isabel, os negros continuaram sendo perseguidos, continuaram sofrendo e sofrem até hoje. Tá, visando essa triste história do movimento negro no Brasil, e como ele, né, o movimento negro, no caso, eu até falei errado aqui, né, o movimento negro é um movimento que hoje quer acabar com o racismo, né, então diz assim, uma história da população negra no Brasil. Vendo essa história, vamos falar um pouco então sobre etnia e raça, que é um tópico interessante que eu tinha notado pra gente conversar.
É muito comum as pessoas confundirem etnias com raça, mas não faça mais isso, por favor. Porque a raça, ela engloba as características físicas de cada... físicas fenotípicas, aí ó, lembrei. Características fenotípicas de cada população, né? Ou seja, a cor da pele, os traços do rosto e outros fatores. Agora a etnia ela já é mais focada pela situação cultural, como da onde essa pessoa veio, qual que é a tribo que ela pertence, a religião que ela cultua, a língua que ela fala, as tradições que ela mantém. Resumindo, temos agora a diferença entre raça e etnia. Beleza, agora a gente conseguiu falar depois desse monte de lasanha e do monte de coisa que foi jogada aqui na cara de vocês. Eu espero que tenha servido, né? Embora foi muito detalhe, talvez em pouco tempo. Vamos ver quanto tempo a gente já tem aqui falando sobre isso. Estamos há 20 minutos falando sobre isso. Vamos falar agora então no ponto-chave, as imigrações para o Brasil. Não vai ser em ordem, tá? Conforme eu pesquisei. A primeira imigração que eu tinha pesquisado foi as japonesas. No Japão, então, vamos pensar lá no Japão, lá num país do jeito que ele era. Lembra do samurai, daquelas paradas da hora. O Japão era governado por shoguns da família Tokugawa, que manteve o país fechado por 200 anos. Então ninguém entra, ninguém sai, pena de morte para quem chegar, pena de morte para quem sair. Porém, em 53, o Commodore Matthew C. Perry, acredito que tenha pronunciado correto, da Marinha dos Estados Unidos entrou no porto de Yokohama com uma assustadora frota de navios de guerra a vapor, a fim de forçar o Japão a se abrir. Então, tava lá o japonês, de boa, chegou uma frota de navio americana, negocia com nós e nós vamos explodir vocês. Foi basicamente isso, tá, que aconteceu. Então o Japão foi humilhado nessa história, eles se sentiram humilhados, mas viram que não tinha como eles vencer os Estados Unidos numa briga ali, porque até então, como o Japão era fechado, ele não tinha acesso à tecnologia. Ou ele tinha somente tecnologia do seu país ali. Já os Estados Unidos não, ele tinha acordo e a informação passava por diversos outros países. Então ele basicamente chegou lá com pólvora, cara, um canhão, e falou, desce o acordo, nós vamos dar porrada em vocês. E então ele forçou, os Estados Unidos forçaram o Japão a fechar acordos contra a sua vontade. Acordos esses que eu não vou estar falando por aqui, porque senão a gente vai fugir do nosso assunto. Mas se quiser, a gente pode fazer um podcast sobre acordos forçados em relação ao mundo, é um assunto geopolítico muito interessante. Tá, mas então em 68 se inicia a dinastia Meiji, ou Meiji, sei lá como se pronuncia, acredito que é Meiji, tá? Que as pessoas precisavam pagar impostos, né? Então a partir da dinastia Meiji as pessoas precisavam pagar impostos em moeda. Na dinastia anterior era com parte da safra, o cara produzia, parte da safra ia para o imperador, para o shogun. Agora não, agora era tudo em dinheiro, não era nada por moeda de troca. E os impostos, cara, eram muito altos, e isso acabou afetando muito a população japonesa, que não teve como, não teve muito como resbalar isso. Então só quem era de clãs assim bem ricos conseguiu se manter. No geral, quem não pertencia a um clã se ferrou, né? E assim, para ajudar ainda mais na situação, os caras já estavam quebrados. Então, para quebrar mais, com a mecanização do Japão, muitas pessoas perderam seus empregos e, migraram para regiões de grande centro. E agora eu tenho muita pessoa morando na região de grande centro, né? Tóquio estava socada de gente. Isso aumentou drasticamente a população japonesa, ao ponto em que, digamos, teoricamente, já não se tinha mais espaço nem para cagar, cara. Tava horrível ali. E aí em 88 foi declarado, agora voltando para o Brasil, tá? Foi declarado o fim da escravidão brasileira no Brasil. Ou seja, nós tínhamos as grandes produções de café, isso em São Paulo. Os escravos já não eram mais obrigados a trabalhar ali naquela região, então eles puderam ir embora. Mas a gente tinha produção de café, de gente para trabalhar, então o Brasil começou a precisar de imigrantes, né? Cara, vocês vão ver que muito começou com isso aqui. O Brasil precisava de pessoas para trabalhar. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o Brasil se sustentou nessa mão de trabalho escravo, onde acontecia que tinha muitas fazendas gigantescas e enormes,
E eles tinham os escravos, agora a gente não tinha mais e a gente tinha muito trabalho para pouca gente. Então o Brasil precisava, cara, urgente de pessoas para trabalhar nessas áreas. E até esse momento o Brasil ainda predominava, né, aquela idiota ideia de branquear a população e só eram permitidos imigrantes europeus. Então mesmo que o Japão lá precisasse mandar a gente embora para diminuir o número de pessoas, ainda assim só eram permitidos imigrantes europeus. Porém ali em 1890, o presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, permitiu que pessoas da África e da Ásia pudessem entrar apenas com permissão do Congresso. Em 1892, os caras liberaram geral. Podia entrar quem queria, a festa estava garantida, era só chegar, tá liberadão. Então, de um lado, a gente tinha o Brasil precisando de mão de obra para trabalhar e nas grandes produções agrícolas, né? E do outro, a gente tinha o Japão com alta população, alto índice de desemprego, precisando despachar a galera para liberar espaço para ter ar para respirar. Em 1908, chegou no Brasil os primeiros japoneses, né? 1908, né? Se não me engano, foi 781 japoneses que chegaram aqui e eles tiveram muitas dificuldades além do preconceito. Assim, ó, quando a gente estuda a história do Brasil imperial, parte os caras são bons, parte dá vontade de tacar uma pedra e bater, tá? Porque assim, foi um país... Eles usaram estratégias de propaganda falsas com o Japão, simplesmente chegaram lá e falaram assim, ó, vocês podem vir trabalhar com o café, a planta é fácil de colher, o trabalho é bom, vocês vão ter direito à moradia, o Brasil vai bancar a moradia. Chegou aqui, não era nada disso, chegaram aqui, ó, tá aqui a plantação se vira, se não quiser passar fome, vai ter que trabalhar, né? E o cara chegou aqui, eles não sabiam nem falar a língua deles, a população olhava pros caras com maus olhos, não foram nem um pouco bem recebidos. Porém, ainda assim, eles tinham um lugar para trabalhar, diferente no Japão, em que eles viviam numa situação onde nem lugar para trabalhar tinha, ou seja, nem comida. Ainda agora, um pouco para frente, vai falar das imigrações alemãs. Né? Muita gente do sul é descendente de alemão. Temos cidades aqui com bastante características alemãs, né? Temos imigrantes como Blumenau, Schroeder. Temos Joinville também com características alemãs. Porque foi colonizado, cara. No Rio Grande do Sul tem mais algumas. Falando aí sobre os alemães, em 1824, foi isso mesmo, 1824... Os alemães tinham chegado no Brasil, ali na cidade de São Leopoldo, que pertence a Porto Alegre. Devido a propagandas realizadas na Alemanha, ou seja, a mesma história, os caras foram lá e falaram a mesma coisa que o japonês. A gente vai fazer uma propaganda e lá, e se os caras quiserem, vem, se não quiser, ficou lá. Na Alemanha, que prometia muitas coisas boas no Brasil, como terras para plantio, educação, direito a culto religioso, coisa que não se cumpriu. Aqui eu estava lendo um relatóriozinho, tá? Porque pareceu que eu estava lendo. Então os caras foram lá para a Alemanha, falaram, ó, pode vir pro Brasil, vocês vão ter direito à moradia, mesma coisa era japonês, direito à cultura religiosa. Chegou aqui, cara, ninguém sabia falar alemão. Ninguém. A língua era tão estranha na época, né? Para os brasileiros que ninguém sabia falar. Então nem direito à cultura religiosa eles tinham, porque não tinha padre ou pastor para fazer missa ou culto para eles. Eles estavam perdidos, cara. Sabe? Então, assim, quando a gente estuda a história da imigração alemã mais a fundo, vê que eles também foram para São Paulo, eles embarcaram no Porto de Santos. Mas enfim, como isso aqui é um podcast sobre geografia, a gente não vai falar tanto sobre história, né? Enfim, eu só trago uns dados interessantes para a gente discutir sobre isso. Vamos falar sobre as imigrações italianas, então. Os italianos chegaram inicialmente na região sul. Muita gente fala no sul também, sou imigrante, sou descendente de italiano, enfim. O sul também tem predominação italiana e alemã, que é bem comum. Chegaram aqui no sul, onde instalavam-se em colônias, né? A gente sabe que é bem padrão colônia italiana aqui na região sul. Ali em meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras colônias. Então, nesse caso, o governo brasileiro deu um apoio para a galera, diferente dos outros restos. Né? Eles ajudaram os italianos. Fundadas ali então em áreas rurais, como a Serra Gaúcha, Garibaldi e Bento Gonçalves. Esses italianos eram na maioria da região de Veneto, lá do norte da Itália. E após 5 anos, devido ao grande número de imigrantes, o governo criou uma nova colônia italiana em Caxias do Sul. Nessas regiões, os italianos começaram a cultivar a uva, produzir vinhos. Atualmente, essas áreas de colonização italiana produzem os melhores vinhos do Brasil. Também, em 1875, foram fundadas as primeiras colônias catarinenses em Criciúma e Uruçanga.
e em seguida as primeiras do estado do Paraná. Cara, então, lendo esse texto aqui que eu tenho que trazer para vocês, eu acho que foi bem entendível, né, como eles chegaram, mas a cultura italiana também permaneceu muito no sul do país, né? A gente tem aqui perto de onde eu moro, tem o Santuário da Madre Paulina, do Santuário Santa Madre Paulina, onde tem vinhedos, cara, e os vinhedos são maravilhosos. Dependendo de onde você é, programa um dia para vir visitar o Santuário da Santa Madre Paulina. Para quem é católico é uma atração bonita, para quem não é, também é bonita porque os vinhos são muito bons. E tu passa por muitos vinhedos conforme vai indo para lá. Joga no Google uma hora, né, Santuário Santa Madre Paulina, e vocês vão ver assim as longas taxas de, vamos dizer assim, de vinhedos que a gente passa. Então assim, agora vamos falar um pouquinho sobre a migração holandesa, que também é importante. Essa aqui também é um pouco um tanto quanto grande quanto as imigrações japonesas. O primeiro fluxo migratório holandês para o Brasil ocorreu no ano de 1858, com a fundação da colônia holandesa no Espírito Santo. Porém, ainda no Brasil colonial, né? Ou seja, o Brasil ainda estava se colonizando e os holandeses começaram a chegar aqui. Os holandeses são muito lembrados como piratas, tinha muita embarcação pirata holandesa, né? Então eles começaram a chegar aqui para fazer pirataria também, cara. E nisso houve uma grande entrada de holandeses em território brasileiro na região nordeste, né? Eles foram invadidos pelos holandeses, foi basicamente o que aconteceu. Os holandeses chegaram e invadiram o nordeste. Devido à União Ibérica, que foi o momento da união das coroas portuguesa e espanhola. Sim, houve um momento em que em Portugal e Espanha fecharam um acordo. E Portugal ela tinha uma união de acordos de açúcar com a Holanda, mas a Espanha não curtiu essa união dos dois e mandou os dois separar. E isso deixou a Holanda assim meio pé da vida. Então em 1621 é fundada a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha o objetivo de continuar com o comércio açucareiro e iniciar uma guerra contra Portugal e Espanha, uma guerra marítima. Se possível, provavelmente eles tinham ido para a espada em território. Em 1624, os holandeses invadem a Bahia, mas são expulsos. Então eles chegaram aqui no estado da Bahia, tentaram invadir, né, levaram um sacode e foram embora. Em 1630 fazem uma nova tentativa em Pernambuco e a partir dali vão dominando quase todo o litoral nordestino, durante o governo de Maurício de Nassau, o chamado Brasil holandês. Houve um grande investimento na infraestrutura da região, ou seja, os holandeses entraram aqui, dominaram o negócio todo que queriam e investiram na região. Com a volta de Nassau, que era basicamente assim, a gente pode lembrar como uma ilha pirata, vou botar pirata entre aspas, tá? Aumentaram então os enfrentamentos contra os holandeses. Em 1645 inicia-se a insurreição pernambucana, também chamada de Guerra da Luz Divina. Eu achei engraçado. Guerra da Luz Divina, ou seja, vamos tirar esses demônios daqui, né? Com a frase, acreditaram que a briga era divina. Bem, eu não sei dizer, tá? Até peço desculpas pelo termo que eu usei. Eu não sei se os holandeses foram assim tão ruins, né? Eu não pesquisei sobre o comportamento deles. Mas essa guerra divina trouxe o fim, então, à presença holandesa em Pernambuco. E hoje a gente pode até encontrar nas regiões prédios públicos que pertenciam a esses grupos. Tá? Outra imigração importante para a gente olhar agora que são as imigrações francesas. No século XIX, logo após a queda de Napoleão Bonaparte, o Brasil não tinha assim, um grupo artístico muito bom. Tá? Artístico, assim, eu vou dizer, em pinturas. Se existia arte, não era o jeito que o Império queria. Que era aquele que descrevesse boas paisagens, tivesse desenho de paisagismo bonito. E então foi trazido para cá um grupo de artistas desempregados para pintar essa paisagem. Então esses foram os primeiros imigrantes franceses que vieram para cá. E essas pinturas depois serviriam para então a propaganda do Império para trazer imigrantes. Enfim, essa foi uma análise rápida sobre a cultura do nosso país, né? A formação da nossa cultura. A gente vê regiões do sul com a cultura alemã e italiana,
o Nordeste com os holandeses e portugueses, os alemães espalhados aí pelo Sudeste e Sul, e de qualquer forma temos a cultura americana e indígena também misturada com a nossa, o que agrega muito valor para a nossa sociedade. Então vamos falar agora então um pouco das imigrações atuais. O que está acontecendo? Por que está chegando imigrante aqui? Muita gente já notou que tem um alto índice de imigrantes haitianos vindo para o país. Tá, vamos analisar por quê, o que está acontecendo. O número de imigrantes que chegam ao Brasil tem aumentado significativamente nos últimos anos. Se vocês olharem nos dados da Polícia Federal, cara, está aumentando bastante. Um dado desde 2006 até 2015 está dizendo que em quase 10 anos o Brasil aumentou 160% do número de imigrantes estrangeiros que a gente recebe. Tá, e em 2015 em relação a 2006 foi mais que o dobro de imigrantes recebidos, né? Lá em 2006 foi 45 mil, arredondando, tá? E no ano de 2015 foi 118 mil, se arredondar para cima, que é o correto. Beleza, e analisando essa galera que chegou aqui, quem que tá vindo em maior quantidade? Segundo os dados de 2015, o que é o mais atualizado que eu encontrei, o primeiro número de imigrantes que a gente tem vem do Haiti, o segundo da Bolívia, o terceiro da Colômbia, o quarto da Argentina. Para quem quer saber, os Estados Unidos também está nessa lista, mas ele está no oitavo da posição. Tá? Então a gente também tem chegada de imigrantes americanos, norte-americanos ou estadunidenses, vindo para cá querendo novas condições de vida. Desses eu vou fazer alguma explanação sobre um dos maiores, ou por que eles estão vindo. A Bolívia. Por que a gente está recebendo essa quantidade de boliviano? O que está acontecendo que eles têm esse interesse no Brasil? Então, após um passado histórico de recepção e exportação de mão de obra imigrante estrangeira, o Brasil obteve aí um novo fluxo migratório ligado às diversas questões econômicas lá da sociedade boliviana. Assim, a Bolívia se constituiu, digamos assim, um polo de imigração de mão de obra, devido à baixa expectativa de desenvolvimento do país deles, né? Além disso, eles estavam com uma instabilidade política e miséria de determinadas regiões, sabe? Misérias, assim, pessoas passando fome mesmo, situação triste na Bolívia, que isso acabou potencializando os caras a ter interesse em vir para o Brasil. Desta forma, o Brasil é estabelecido como um dos mais importantes polos receptores de imigrantes bolivianos. Então, lá da Bolívia, o histórico para onde vai os bolivianos, o Brasil é o maior número. Né? Os bolivianos estão vindo para cá em busca de melhores condições de vida. Colômbia. Cara, a Colômbia, eles vêm para cá em busca de emprego. A situação da Colômbia é semelhante à situação da Bolívia. Tá? Além de 2017, a gente teve a lei de imigração, lei 13.445. Essa lei ela foi criticada por um lado, aceita por outro. Ela tinha a função então de facilitar a entrada de imigrantes para cá, diminuir a quantidade de expulsão do país. Tá? E além dessa existência, houve um acordo, além dessa lei, um acordo que facilitava a entrada de colombianos no país. Que às vezes eles tinham um determinado tempo para ficar, eles tinham que voltar, solicitar uma nova liberação da instituição onde eles iam trabalhar, para voltar para o país permanecer aqui. Tá, outra situação interessante que a gente vai olhar é a Venezuela, né? Tá chegando muito Venezuela pelo norte do país, muito venezuelano pelo norte do país. E esse fluxo de imigrante acontece por causa dos conflitos internos políticos e a miséria que a Venezuela está vivenciando nesse momento. Tá, um outro dado interessante que a gente vai ver aqui é os haitianos, né? O último dado que a gente vai ver hoje, prometo para vocês. Esse é um conteúdo meio chatinho, eu sei. A imigração haitiana no Brasil é resultado da instabilidade política e econômica vivida no Haiti. É normal encontrar notícia de conflitos políticos vindo do Haiti, cara, é muito padrão. E em 2010, não sei se a maioria de vocês vai lembrar, o território haitiano sofreu um intenso abalo sísmico, né, entre aspas, aí, terremoto. E a área mais afetada foi logo a capital do país, né, a cidade de Porto Príncipe. Esse terremoto devastou o país e até hoje ele não conseguiu se recuperar economicamente desse desastre. Né? Então muitas empresas foram para vala, cara.
A situação que já era ruim ficou muito pior. E segundo os dados da Cruz Vermelha, acredita que 3 milhões de habitantes sofreram com a consequência dessa catástrofe. É muita gente. E mais de 300 mil pessoas morreram. O Haiti é um país que também sofre com a pobreza e por isso enfrenta dificuldades para se reconstruir a cada novo episódio de devastação. Ele está lembrando que ele está bem ali próximo de uma placa tectônica, então esses abalos sísmicos podem ser comuns, né? Eles podem gerar grandes abalos e fazer certos estragos nessas regiões. E a gente encontra então muitos haitianos vindo, né? A região sul aqui do país, onde eu moro, tem bastante haitiano. Assim, o que fica então de ressalto, é muito comum encontrar pessoas que são infantis, crianças babacas, tá? Que não aceitam a chegada de imigrantes para cá. Fica a minha chamada, a minha exortação: se coloca no lugar do próximo, tenta entender a história dele e o que você faria no lugar dele. Você não viria para um país buscando melhores condições de vida? Inclusive ontem, eu estou falando estamos dia 16 de abril de 2021. Ontem, dia 15 de abril de 2021, um WhatsApp que está sendo caçado, num grupo de WhatsApp de uma faculdade de medicina. Eles estavam numa medicina que fica ali, eu não lembro agora qual que é a faculdade, mas que fica ali entre a divisa perto da divisa da Colômbia com o Brasil, em que, cara, os caras eram extremamente preconceituosos, né? Eles estão até perdendo alguns deles vão perder como se diz, a graduação, né? Graças a Deus, os caras vão ser caçados, vão sofrer as consequências dos atos deles, né? Mas assim, a gente encontra N ofensas que não tem sentido, sabe? Entenda, o nosso país é um país multicultural, então você pode jogar isso em suas redações. É um país em que você pode ter a sorte de ter um pai baiano e uma mãe rio-grandense, tá? Então N fatos. Uma mãe gaúcha, cara, a cultura no Brasil é muito bem diversificada e é isso que faz o Brasil ser considerado um país avançado em muitos dados. Isso também faz o nosso passaporte, o passaporte legal brasileiro ser um dos mais caros do mundo, hein? Fica aí esse detalhe. Enfim, vamos estar encerrando esse podcast por aqui hoje. Se você não viu da semana passada sobre aquecimento global, recomendo que dê uma olhada lá. Só lembrando mais uma vez, tudo que a gente fala nesse podcast está embasado, tá? Então, lá na referência do canal do YouTube, canal Geomancer, vai estar as referências e tudo que foi dito aqui. Você pode pesquisar, você pode tentar refutar de alguma forma. Se quiser passar uma dúvida pra gente, lá no canal do YouTube também vai ter um e-mail específico para dúvidas. Se a dúvida é referente à geografia, eu estou disponível, sempre disponível para atendê-los, tá? Se quiser passar uma sugestão, também aceito. E é isso aí, pessoal. Obrigado por me acompanharem até aqui. Espero que tenham um bom dia, boa noite e um bom final do que você estiver fazendo. Tchau!